Bom dia, irmãs e amigas. Estou aqui para fazer a escola dominical com vocês. E antes de começar, vamos orar. Nosso Deus eterno Pai, obrigado por esse dia, obrigado pelo dia que nós podemos celebrar mães, nossas mães, ser mães. E, Pai, nós pedimos que o Senhor esteja nos ajudando a estudar mais da Sua palavra, entender mais o Seu plano para o mundo em que nós vivemos, Senhor. Nós te agradecemos pela oportunidade de estudar Sua palavra, mesmo cada uma em sua casa, sozinha, Senhor, mas nós te agradecemos que nós podemos ter comunhão uma com a outra, Senhor. Nós pedimos que o Senhor esteja nos ensinando mais de Ti hoje, em nome de Jesus. Amém. Então, nossa lição hoje é sobre Eva, a primeira mulher do mundo. E nós vimos semana passada, bem rápido, né, que Deus criou os humanos, né, homem e mulher, criou homem e mulher na sua imagem. Nós vemos em Gênesis 1, versículo 26, diz assim: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E aí no capítulo 2 vai dar mais informação sobre como Deus criou as pessoas, né? Então vamos lá, capítulo 2, versículo 4. Estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus, e toda a planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, ao lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista, e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro é Pison. Este é o que rodeia toda a terra de Havilá, onde há ouro. E o ouro dessa terra é bom. Ali há o bdelo e a pedra sardônica. E o nome do segundo rio é Gidom. Este é o que rodeia toda a terra de Cuxi. E o nome do terceiro rio é Tigre. Este é o que vai para o lado oriental da Síria. E o quarto rio é Eufrates. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que delas comeres, certamente morrerás. E disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhe chamaria. E tudo o que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado e às aves dos céus e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava ajudadora idônea. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu. E tomou uma de suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse a Adão: Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem
seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, e o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Então, aqui no capítulo 2, nós vemos a responsabilidade que Deus deu ao homem e à mulher. Algumas coisas para realçar. Deus criou o homem e a mulher, Adão e Eva, e logo em seguida os deu um lugar belo para morar. Deus criou um jardim, especialmente para eles. E o jardim era aqui, tinha 4 rios, né? 3 rios, 4 rios, que saíam desse jardim. E há uma descrição aonde que essas coisas se achavam, né? E todas as coisas eram boas, né? Nós falamos semana passada que da escuridão, do nada, né? Deus fez todas as coisas. E nós falamos um pouco sobre isso. Essa é um livro de histórias bíblicas para crianças, mas tem umas ilustrações bem bonitas e nós vamos olhar um pouco essas ilustrações e falar um pouco sobre o que nós temos aprendido. Então, do nada, Deus fez todas as coisas. E ele fez a terra, separou a terra do mar, fez o dia, a noite, fez as árvores, fez os planetas, fez tudo que se encontra na terra. Fez os animais, né, da terra, do mar. E Deus viu que tudo era muito bom, né? E no jardim, Adão e Eva estavam muito felizes, tinham tudo o que precisavam e além disso, tinham Deus. Tinham a livre comunhão com Deus, né? E Deus soprou o fôlego da vida em Adão e Eva e ele fez Eva da costela de Adão. E conforme Adão foi nomeando os animais, Eva ainda não tinha sido criado. Então, tinha certamente um macho e uma fêmea de todos os animais, mas para Adão não tinha uma pessoa para ele, né? Para os animais tinha, mas para ele não tinha um par, né? E com certeza ele notou isso e foi dando os nomes aos animais, mas para ele não tinha alguém. E nisso ele dormiu. E Deus fez a primeira cirurgia, né? Tirou a costela de Adão, formou a Eva e deu a Eva ao Adão. E eles não tinham nenhuma vergonha de estar nus, um com o outro. E isso era porque eles não tinham pecado, não tinham nada para se envergonhar. E Deus amava os seus filhos, faria qualquer coisa para estar com eles, tinha muita comunhão com eles, vinha falar com eles todo dia, né, provavelmente. E tudo era muito bom, exatamente como Deus falou no fim de cada tarde da criação, tudo era muito bom. E a vida foi assim, viveram alegremente juntos no jardim por algum tempo. Mas Deus tinha um inimigo e esse inimigo se chamava Satanás. E isso ia trazer uma certa complicação, mas Deus tinha um plano, né? Deus tinha dado uma responsabilidade para Adão e Eva. Ele fez o homem e a mulher na sua imagem e tinha alguns propósitos para eles, né? Essa imagem de Deus, o propósito era ser uma reflexão do caráter de Deus e ser os representantes do governo de Deus, né? Deus estava acima de Adão e Adão e Eva, então, estavam postos para governar o mundo, os animais, né? Isso vinha como podiam aproveitar o potencial da criação, estavam lá para dominar a terra e fazer com que o mundo ficasse até mais lindo e mais belo, né? Com o seu próprio trabalho. E com
ser feito na imagem de Deus, isso era um privilégio. Os animais não são feitos na imagem de Deus, né? Só homem e mulher. Mas também veio essa responsabilidade de cuidar daquilo que Deus tinha feito. Então, nisso, Deus não só fez robôs, ele deu a essas pessoas, Adão e Eva, uma escolha. E no jardim ele colocou muitas árvores, muitos animais, com certeza, muitas coisas, e também, além de tudo mais, ele colocou 2 árvores especiais. No centro do jardim havia a árvore da vida, né? E em outro local do jardim havia a árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus só deu um mandamento a eles. Ele falou: você pode comer de tudo que está aqui no jardim, mas dessa árvore não pode comer. No dia que comer, você morrerá. Então, isso era o propósito deles, era viver no jardim, cuidar daquilo que Deus tinha dado a eles e ter comunhão com Deus. Eles tinham esse grande privilégio de ter comunhão com Deus sem nenhuma barreira entre eles e Deus. Mas com essa escolha de fazer o que eles queriam, tinha um lado ruim. Eles iriam escolher a deixar com que Deus definisse o que era bom e o que era ruim, aceitar aquilo que Deus disse, ou eles iam então se achar melhor e fazer decisões por si próprios. Então nós sabemos, vamos ler em Gênesis 3, vamos ler alguns versículos em Gênesis 3 sobre a queda do homem. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comerás dele, nem nele tocarás, para que não morrais. Então era a árvore do conhecimento do bem e do mal que estava no centro, né? Que estava no meio. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, a árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu. E deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim, e temi porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore do que te ordenei que não comerás? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente que me enganou, e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isto, maldita serás mais que toda a fera, e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E Adão disse: porquanto deste ouvidos à voz da tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo.
No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto era a mãe de todos os viventes. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente, o Senhor Deus o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Então, aqui nós vemos a queda, né, dessas duas pessoas. Então, a serpente, sendo tomada por Satanás, né, falou com Eva e falou: será que é verdade que Deus disse isso, que você vai morrer? É isso mesmo que está Deus falando? E Eva falou: olha, nós podemos comer de todas as árvores, mas desse em especial nós não podemos comer e nem tocar, né? E Satanás começou a pôr dúvida na Eva e falou assim: mas acho que não é bem assim, não. Deus sabe que se você comer dessa fruta, você vai ser como Deus, sabendo o bem e o mal. E a ironia é que Satanás não estava mentindo. Realmente eles iriam saber o bem e o mal. Mas isso iria vir com uma grande consequência, né? Era desobediência. Mas Eva viu que o fruto era bonito. E ela queria esse entendimento. Ela queria o que Satanás estava prometendo, parecia bom a ela. Então, ela comeu e Adão também comeu. E logo perceberam, né? Agora eles tinham vergonha de estar nu. Então, eles fizeram roupas de folhas, né? Que certamente não cobriam muito bem, mas é o que dava para fazer. Mas logo ficaram tristes. Mas, à tardezinha, veio Deus ao jardim, como de costume, né? Ele tinha comunhão com Adão e Eva e chamou por eles, só que dessa vez eles não estavam felizes para ver Deus, para ver o Criador deles. E Deus chamou-os e falou com eles. Falou: Adão, cadê você? Falou: olha, eu senti um pouco de vergonha porque eu percebi que eu estava nu. E Deus falou: mas por quê? Por que você tinha vergonha? Você comeu da árvore que eu falei para não comer? Ele falou: olha, a esposa que você me deu, me deu. E a Eva falou: a serpente que você criou, me deu. Me enganou, então eu comi. Então todo mundo colocando culpa no outro, né? Mas mesmo aqui, nesse tempo tão difícil, nesse tempo tão horrível, a parte tão triste da história, nós vemos a esperança. Antes, Deus então, como consequência, expulsa eles desse lugar belo que ele tinha criado, desse jardim lindo. Deus sabia que eles já tinham comido da árvore do conhecimento do bem e do mal. E para eles não ficarem presos na sua consequência para sempre, Deus os lançou fora do jardim. Porque se eles tivessem comido da árvore da vida, então ficariam caídos no seu pecado para sempre. E Deus não queria que isso acontecesse. Ele tinha um plano maior, plano que a história inteira da Bíblia nos mostra. E ele lançou eles fora do jardim, mas antes de fazer isso, ele fez roupas para eles de peles de animais. Então, Deus mostrou a Adão e Eva como sacrificar, como encobrir o pecado. E com isso, fez uma promessa que um dia, veria uma pessoa, um Salvador, que a serpente, né, Satanás, conseguiria ferir o calcanhar dessa pessoa, mas que esse grande Salvador feriria a cabeça de Satanás.
Então, mesmo no fim, em qualquer outra história, isso seria o fim da história, né? Sendo lançado do jardim sem esperança nenhuma. Mas isso não é o fim dessa história. Deus tinha um plano, né? Ele fez roupas para Adão e Eva e deu essa promessa para eles que um dia ele iria salvar eles. Tinha uma esperança chegando. E nisso, Adão e Eva têm filhos. E nós vemos que a queda, as consequências do pecado continuam. Primeiro tiveram Caim e Abel e ensinaram aos seus filhos como encobrir o pecado, como fazer quando fizeram coisas erradas. Mas nisso, Abel faz um sacrifício e Deus aceita, porque ele fez o que Deus tinha pedido. E Caim tenta encobrir o seu pecado do jeito que ele queria. E o sacrifício não é aceito. E Caim fica com muita raiva e mata o seu irmão. Com certeza isso foi horrível para Adão e Eva, ver já tanta consequência do pecado que eles tinham feito. E no fim, então, da nossa lição hoje, nós vemos que em capítulo 4, Gênesis 4, nós vemos um resumo, né? Que Caim e Abel nasceram, cresceram, Abel cuidava das ovelhas, Caim era muito bom era um jardineiro incrível, né? Mas ele não estava querendo adorar a Deus como Deus queria ser adorado e então comete o primeiro homicídio. E aí nós vemos um resumo de como o mundo já tão novo o mundo, mas já estava ficando pior e pior e pior. E no fim do capítulo 4, nós vemos mais uma faísca de esperança nessa história. Nós vemos em versículo 25, diz assim: E tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela deu à luz um filho, e chamou o seu nome Sete, porque disse ela: Deus me deu outro filho em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. E a Sete também nasceu um filho, e chamou o seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. E aqui nós vemos um finzinho do capítulo 4, mais um pouquinho de esperança nessa história. Que aqui não era o fim. A Bíblia inteira é uma história só. E não é sobre só como Deus criou o mundo, mas também é como Deus tinha um plano para nos salvar. E aqui nós vemos mais uma parte dessa história, que Deus tinha um plano, que ele ia resgatar o povo que ele criou. Então, nessa semana, quando nós formos perceber tudo aquilo que nós estamos fazendo que não devemos, ou quando estamos lidando com o nosso filho que não está querendo obedecer, ou quando nós mesmos percebemos que nós não estamos seguindo a Deus, nós podemos lembrar dessa história, que Deus tinha um plano. Deus não só nos criou na sua imagem, nós realmente somos rebeldes, nós nem sempre fazemos o que nós devemos. Deus tinha um plano e nós podemos lembrar que Cristo veio ao mundo, que se nós crermos em Cristo, Deus nos salva. Deus nos salva do nosso pecado. Ele já deixou um jeito aberto para nós ser resgatados do problema que nós temos com o pecado. E nós podemos lembrar de tudo isso e ter uma esperança grande naquilo que Deus tem para nós. Vamos orar. Nosso Deus, obrigado pela mensagem que o Senhor tem para nós hoje. Nós pedimos que nós possamos ter a esperança daquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nós te agradecemos pelo seu Filho que o Senhor mandou ao mundo, pelo caminho de salvação que o Senhor abriu por meio do seu Filho. E nós pedimos que o Senhor esteja nos dando bastante coragem para
compartilhar essa mensagem com os nossos amigos e familiares, Senhor. Nós pedimos para os pedidos de cada irmã que está assistindo a nossa lição em casa, Senhor. Nós pedimos pelos pedidos que estão no coração de cada um. O Senhor sabe das dificuldades que cada um enfrenta. E nós pedimos que o Senhor esteja nos dando uma boa semana e que nós possamos buscar a Ti a cada dia, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Também queria desejar para todas as mães um excelente Dia das Mães e lembrar que hoje nem sempre é um dia fácil para todo mundo, né? Muitas vezes. E mesmo assim, nós podemos ter esperança, né? A primeira mulher do mundo, a Eva, ela teve um incrível privilégio de ser a primeira mulher do mundo. Ela foi a primeira mãe do mundo, mas ela também foi a primeira pecadora. Mas a história dela não acabou lá, né? Deus deu salvação para ela, deu uma promessa incrível para ela. E nós podemos tomar isso como exemplo para nós e lembrar que Deus tem um plano para nós também. Então vamos ter esperança naquilo que Deus tem prometido. E espero que vocês todos tenham um bom dia.